E aí, galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Finalmente, depois de 3 semanas, conseguimos realizar a Nutrição em Dose Dupla. Oi, Lúcia, tudo bem? Vanessa, Natália, sejam bem-vindos. Fala, professor Jonas. Vânia, tudo bom, Vânia? E aí, grande Jonas, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vamos começar. Só aguardando o nosso co-host aparecer por aqui. Já aproveita aí, manda um aviãozinho que tá aqui, ó. Vem aqui, manda um aviãozinho pra galera, a galera aparecer por aqui. Deixa eu convidar aqui o Felipe. Aê! Boa noite, Henrique Altran. Grande Felipe Viana, cadê você, rapaz? Como é que está o caos em Natal? Tava com saudade de você, viu? Inclusive. Pra você ver, né, cara? Tava com saudade Rapaz, de você também, meu amigo. 3 semanas sem a gente se encontrar aqui. foi, o povo já tava cobrando, dizendo que a gente tinha brigado, dizendo que um Não é? tinha virado vegano, inclusive. Foi, rolou, né? Não, pelo amor de Deus. E sério essa conversa aí, eu digo, não, calma, foi só um contratempo que a gente teve. Inclusive, Exato. um A gente não deles, pode... Como é? um deles foi aqui em casa, que eu disse a você, né? Que Pois sim. meu amigo Natal simplesmente resolveu chover coisa de 6 meses em um dia. Aí tu já viu como é que ficou, né? Eu vi que você mandou aquela notícia pra mim que o negócio aí tava realmente complicado, né? Foi. Ainda tá meio desorganizado as coisas aqui. Já tá meio desorganizado, né? Mas só pro pessoal que suspeitava que a gente tinha brigado, nós não brigamos, né? E nós não viramos veganos também, tá certo? A gente continua não comendo soja e comendo muita carne, não é isso, Felipe? E sendo amigo. E sendo amigo. Boa. Cara, muito bom, muito bom. Faz tempo que a gente não se fala, então acumulou muita coisa, mas a gente não pode falar tudo de uma vez só, senão a gente, né, fica faltando assunto. Né? Certeza. Então se atropela. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do nutricionismo, né? E vamos falar um pouquinho sobre a adequação biológica. Até foi o post que eu coloquei hoje, né? Olha aí, Guilherme já comprando o selinho aí pra gente. Valeu, Guilherme, obrigado, cara. A gente falou sobre adequação biológica no post de hoje, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Vamos começar falando de adequação biológica, então. Felipe Viana, você que é um cara culto, né? Um cara que conhece jazz e toca bateria, um cara que é culturalmente superior à grande maioria das pessoas. Você já tinha ouvido falar de adequação biológica na faculdade? Antes, deixa eu explicar aqui, Altran, senão o povo vai pensar que eu sou baterista. Eu tô aprendendo bateria, eu só toco guitarra. Bateria, mais ou menos. Eu pensei que tu tocava bateria, mas... Não, faço zoada. Ah, tá certo, zoado. Mas eu toco guitarra. Altran, obviamente, como 95% do que a gente fala aqui, não escutamos falar sobre isso na faculdade, né? Exato. Eu não escutei, não sei se você escutou. De jeito nenhum. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos nas faculdades, de uma maneira geral, que são voltadas para a área da saúde, é a carência de uma correlação com a biologia. Né? Inclusive, antes de você entrar, eu estava aqui dando boas-vindas para o pessoal e um professor de biologia grande, professor de biologia amigo meu, ele entrou aqui na live, né? E a gente não tem realmente, nas faculdades relacionadas com saúde, nós não temos uma correlação com a biologia básica, né? Então, se a gente não tem uma correlação com a biologia básica, nós não temos uma correlação também com a questão da evolução, né? E daí a gente tem inúmeros erros conceituais que são derivados dessa falta de entendimento da evolução, né? Que um deles é o erro da adequação biológica, né, que a gente observa hoje em dia. Falando sobre essa questão da adequação biológica, é interessante a gente conversar e o pessoal entender o que é exatamente essa questão, né? Então eu coloquei lá no post hoje falando sobre o leão. O leão é carnívoro, né?
O leão é um bicho carnívoro. Isso não tem... Ninguém precisa ficar discutindo esse assunto, né? O prato principal dele é carne. Isso significa que ele não come outra coisa? Não. Né? Então ele pode comer fibras, por exemplo. Ele pode comer planta. Ele entra em contato com planta de duas formas, né? Uma forma é através do intestino dos animais que ele caça. Os animais que o leão, a leoa caça, são animais herbívoros. Portanto, o intestino cheio de restos de planta, né? Então, eles entram em contato com fibras dentro dessa perspectiva e, às vezes, quando eles estão com algum tipo de problema intestinal, esse tipo de coisa, não sei se você já viu o gatinho comendo grama. Vez por outra, o gatinho come grama, o cachorro também faz isso, que é quando eles estão com algum tipo de problema intestinal e eles querem ter uma disenteria para eliminar, aí eles usam grama. Engraçado, né? Para você ver, para você ver. Coisas que a gente tem que observar. Então, o que é que acontece? A minha pergunta é a seguinte: o fato dele entrar em contato com fibras, né, entrar em contato com alimentos de origem vegetal, vez ou outra, através do conteúdo intestinal dos herbívoros ou através de uma necessidade específica, significa que eles são herbívoros? Não. Né? Significa que eles podem sobreviver exclusivamente de vegetais? Não. Então, partindo desse conceito, qual é a comida mais adequada biologicamente para um leão? Carne. Carne. Ponto. Ninguém tem que discutir nada a respeito disso. Certo? Ok. Outro exemplo. Vaca. Vaca é herbívoro. Né? Vez por outra, uma vaca que está comendo lá o mato engole uma lagarta, engole um inseto, um grilo, às vezes até um roedor maior, alguma coisa do tipo? Com certeza. A gente já viu, inclusive, vídeo. Deu sopa, o cavalo vai lá e pá, bota para dentro. Tua internet deu uma travadinha, outra. Pronto, resolveu. Então, a gente já viu até vídeo de cavalo comendo pinto. Você já viu esses vídeos, hein? Já. Né? Quer dizer, então, o cavalo é um animal herbívoro também. Tanto o cavalo quanto a vaca são animais herbívoros, né? Então, eles comem, literalmente, a maior parte daquilo que eles comem é planta. Isso não significa que eles não comam, vez por outra, não ingiram animais, como é o caso do inseto aqui e acolá, um roedor aqui e acolá. A pergunta é, o alimento mais adequado biologicamente para esses animais herbívoros é o quê? É planta ou bicho? É planta. Isso é claro, tá certo? Isso é muito claro. Então, partindo desse pressuposto, vamos extrapolar agora para o ser humano. O que é adequadamente, biologicamente adequado para o ser humano se alimentar? Aí a gente tem que analisar um pouquinho como é que é a alimentação no ser humano, como é que é o processo, como é que aconteceu a evolução da alimentação do ser humano. Porque originalmente, Felipe, a gente era herbívoro. Lá atrás, há 6 milhões de anos mais ou menos, nós éramos herbívoros. A gente vivia na copa das árvores de uma floresta tropical africana, que não existe mais hoje. Né? Mais ou menos uns 6 milhões de anos atrás, aconteceu uma espécie de um cataclismo que fez com que essa floresta, que era uma floresta tropical com muitas árvores, acabasse tendo uma diminuição da quantidade de árvores. Na medida em que tem uma diminuição da quantidade de árvores, automaticamente tem a questão da superpopulação. Então, eu tenho muitos primatas que habitavam uma quantidade enorme de árvores. Agora, eu não tenho mais essa quantidade de árvores. Então, o que é que acontece? Esses primatas vieram para o chão. E aí nós temos a primeira questão importante. Aqueles que conseguiram se adaptar ao chão continuaram e conseguiram propagar a espécie. Aqueles que não conseguiram se adaptar, morreram. Né? Mas continuamos herbívoros aí na jogada. Desse antepassado, lá atrás, 6 milhões de anos atrás, que ainda era herbívoro, surgiram duas ramificações, certo? Aqueles que continuaram comendo plantas e aqueles que passaram a comer bicho, tá? A gente entra já no que tipo de bicho eles comiam e como é que eles faziam. Mas houve uma bifurcação. Estão querendo juntar de novo, né? Estão querendo juntar agora na frente, mas não é bem assim que a coisa anda, né? Então, o que acontece? Lá atrás, esse Australopithecus, que é o gênero, né, os australopitecinos, eles tiveram essa ramificação e, através dessa ramificação, o que é que eles tiveram? Eles
aqueles que continuaram comendo vegetais, que são os australopithecus robustos, né? O registro fóssil morre neles. Não há descendentes a partir deles. Tá? Aqueles que não tinham que não continuaram a comer vegetais, né, que passaram a comer carne, eles deram origem aos australopithecus africanos. Né? Os australopithecus afarenses são os antigos. Os australopithecus africanos foi que deram origem ao gênero Homo, né? De acordo com a teoria corrente hoje no processo evolutivo, no processo de surgimento da espécie humana. Então, Felipe, esses australopithecus africanos, o que é que eles faziam? Eles comiam carne, só que eles não caçavam. Eles não tinham habilidade para caçar. O que é que eles faziam? Eles eram adaptados a comer resto que sobrava dos herbívoros. Carniça. Exatamente. Ele comia o que sobrava dos herbívoros que caçavam. Então você tinha lá o tigre dente de sabre e outros predadores que caçavam os herbívoros, comiam o que queriam e deixavam os restos à mercê desses australopithecus que acabaram começando a ingerir carne. E foi exatamente essa ingestão de carne, né, um alimento que é de mais fácil digestão, um alimento de maior densidade nutricional e um alimento de maior densidade energética, que possibilitou diversas transformações. Dentre as transformações, nós tivemos uma diminuição do intestino grosso e um aumento do intestino delgado, porque é uma coisa interessante da gente explicar para o pessoal, é que o intestino grosso dos primatas que comem vegetais, ele é extremamente desenvolvido. Né? Você vê, por exemplo, o gorila... aquela barriga lá, aquela pança do gorila, ela não é porque ele é gordo, é porque tem um intestino grosso interno ali muito desenvolvido, repleto de bactérias que fazem o processo de fermentação e liberam nutrientes para que esse gorila possa sobreviver. Então, na prática, o gorila ele faz muito pouca digestão. A maior parte da digestão que o gorila faz é uma digestão que é feita pelas bactérias que estão no intestino grosso dele. Entendeu? Então, esse intestino grosso era muito desenvolvido. Na medida em que a gente diminuiu a ingestão de vegetais e aumentou a ingestão de carne, esse intestino grosso começou a diminuir e o intestino delgado começou a aumentar, favorecendo a digestão própria do animal. Né? Porque nós fazemos a nossa própria digestão. As nossas bactérias que estão lá no nosso intestino grosso, elas têm uma participação muito reduzida no processo de digestão. Certo? Agora, o que aconteceu também foi que começou a acontecer o desenvolvimento cerebral. Porque agora eu tenho gordura, porque agora eu tenho energia, porque agora eu tenho a possibilidade de desenvolver um cérebro. Né? Então, esse cérebro ele foi crescendo até surgirem os primeiros indivíduos do gênero Homo. Né? Então, nós temos aí o surgimento do Homo habilis, que é o primeiro exemplar do gênero Homo, né, que tinha capacidade de caçar. Por isso, daí o nome habilis, porque ele já tinha capacidade de criar ferramentas rudimentares ainda, pedras lascadas, né, que eles atiravam nos animais, que eles usavam para cortar a carne dos animais. Então, a gente saiu de uma posição de carnívoro que comia resto de animais para uma posição de carnívoro, né? Uma posição de carnívoro que comia o animal inteiro, que caçava. Então a gente passou a ter acesso ao animal na sua integridade. Né? Passamos a ter acesso à parte mais nutritiva do animal. Então isso é interessante porque a parte mais nutritiva, lógico, pelo próprio, como eu estou falando, já compõe aí a possibilidade de mais processos evolutivos, de mais processos adaptativos, de uma disponibilidade maior de nutrientes. Então, a tendência de aumento do cérebro, a tendência de aumento do intestino delgado, de diminuição do intestino grosso, continuou acontecendo, de forma que culminou no aparecimento do Homo sapiens. Né? Então, a gente tem aí há 600 mil anos, mais ou menos, a questão do fogo também, que foi importante nesse processo evolutivo. Altran, uma coisa importante a falar, um dos pontos de argumentação de quem não come carne, né? É que a gente não é tão adaptado a comer carne porque a gente não tem presa, não tem garra, não tem tanta velocidade para caçar. Mas isso aí que você explicou é exatamente isso que você falou, é exatamente explicando o oposto, né? Cada um desenvolve uma parte. A gente desenvolve Exatamente. O cérebro para poder. A gente desenvolveu o cérebro. Para poder Exatamente. caçar, né?
Exatamente. Então, essa é uma questão importante, Felipe. A gente não tem garra, a gente não tem dente, a gente não corre tão rápido para poder caçar, mas nós desenvolvemos o cérebro. E foi a partir do cérebro que nós conseguimos superar essa carência fisiológica e física que nós temos. Então, nós não somos os animais mais fortes, nós não somos os animais mais velozes, nós não somos os animais que conseguem se pendurar nas árvores, nós não somos... Nada disso a gente não tem essa capacidade. No entanto, com o nosso cérebro, nós conseguimos superar isso. A gente conseguiu, através de ferramentas de corte, superar a ausência de dentes para cortar. A gente conseguiu, através das lanças, a gente conseguiu, e de um ombro que tem a capacidade de lançar, porque um primata, um chimpanzé ou um gorila, lança com muita dificuldade, porque o ombro dele é adaptado para se pendurar, não é adaptado para lançar. Entendeu? Então, nós temos essa capacidade. Então, tudo isso foram estratégias que foram surgindo através do uso do cérebro para superar uma carência física de coisas, de ferramentas que nós não temos no nosso próprio corpo, né? Isso é importante de ser dito. Agora, durante esse processo evolutivo, as plantas sempre fizeram parte da nossa alimentação. Nós nunca fomos carnívoros estritos, como é o caso de um leão, como é o caso do lobo, por exemplo, que na sua 99,9% da sua alimentação é carne. Né? Nós sempre fomos onívoros com viés carnívoro. Então, nós sempre demos preferência para ingerir carne. Né? Inclusive, se você observar registros de isótopos de nitrogênio, né? O nitrogênio radioativo, a gente observa que ele se acumula na medida em que vai subindo o nível trófico. Então, você tem uma quantidade nas plantas, uma quantidade maior nos herbívoros, uma quantidade maior nos predadores desses herbívoros, e no caso dos seres humanos, existem dados nos fósseis de quantidade maior ainda do que os predadores. Quer dizer, a gente não só comia os herbívoros, como a gente ainda caçava os predadores. Tá entendendo? Então a gente era carnívoros de ordem superior. E o fato disso mostra como o nosso viés carnívoro era forte. E é forte. Né? Então, Henrique, se a gente sempre comeu planta, quando é que a gente comia planta? Quando essa caça não era bem sucedida. Quando a gente não conseguia comer os animais, quando a gente não conseguia caçar, a gente acabava tendo que usar as plantas. Então a gente complementava as nossas refeições, né? A gente complementava com o uso dos vegetais que a gente conseguia coletar, né? Esse ponto é um ponto importante. Nós somos onívoros, mas nós temos um viés carnívoro. Então, baseado nisso que a gente acabou de explicar, qual é a comida adequada para a gente? É fácil de entender. Muita gente deve estar pensando aí, mas pão vem do trigo e trigo é planta. Calma, vamos já chegar lá, né? Vamos já chegar aí, que é um ponto interessante, tá? Vamos já chegar aí. Então, vamos só pensar o seguinte: se a gente é onívoro de viés carnívoro, então o nosso principal alimento é carne, são alimentos de origem animal, né? E a gente complementa com vegetais. Aí, quando a gente chega nessa questão do complemento com os vegetais, aí a gente tem que entender um outro passo, né? Que é um passo estritamente cultural. A partir do momento que a gente começou... Obrigado, Lúcia. Nós somos mitos da nutrição. Aí, Felipe? Calma. A gente está se garantindo. Oi, Lu, tudo bem? Então, o que é que acontece? Nós sempre tivemos os vegetais presentes na nossa alimentação. Só que nós perdemos a nossa capacidade fermentativa. Né? Então, a gente passou a utilizar, mais uma vez, o advento do cérebro para que a gente pudesse diminuir a toxicidade dos vegetais e aumentar a liberação de nutrientes desses vegetais. Então, nós começamos a desenvolver processos aonde a gente conseguia fazer isso. Que processos são esses? Fermentação, como é o caso da fermentação do trigo para dar o pão, como é o caso da fermentação do leite para dar o iogurte, para dar o queijo. A gente começou a desenvolver processos de germinação, a gente desenvolveu o cozimento, a gente coloca de molho os grãos. Tudo isso são processos para diminuir a toxicidade desses vegetais. Porque todos os vegetais, né, porque isso é uma coisa, outra coisa importante que a gente não aprende na faculdade, é que os vegetais, eles não foram
criaturas criadas por Deus para servir aos seres humanos. Eles podem até ter sido criados por Deus, mas eles têm um objetivo. O objetivo é sobreviver. E se o objetivo deles é sobreviver, eles vão fazer o possível para se reproduzir. E para sobreviver o máximo de tempo, né? Logo, eles não vão desistir da vida tão facilmente. Da mesma forma que os animais têm chifre, têm couro grosso, podem sair correndo, têm garra, têm dente, as plantas, elas têm formas de se defender. Só que as plantas, elas estão presas. E a maioria delas não tem espinhos, não tem ferramentas de defesa física. Então, o que é que elas desenvolveram? Um arsenal bioquímico de defesa. É exatamente isso que a gente está tentando passar para vocês. Essa toxicidade oriunda desse arsenal bioquímico é que permitiu, é que fez, que obrigou a gente a criar esses processos para diminuir essa toxicidade. Tá? Então, por partes. Onde é que é a parte do animal que é menos tóxica? Pode responder. A parte animal? A parte vegetal menos tóxica, desculpa. Viajei. Eu acho que eu fiquei pensando, acho que é alguma pegadinha de Eltran pro pessoal. Vou responder essa. A parte vegetal menos tóxica. É a parte que leva o vegetal a uma facilidade maior de se reproduzir. Ou seja, exatamente. Talvez onde tenha sementes ali. Isso. Então, a parte menos tóxica do vegetal são os frutos. Eles foram desenvolvidos para serem ingeridos, para serem comidos. Então, você vai ter uma menor toxicidade nos frutos. Exatamente, Vitor, fruto. Tá? Então, é lá onde eu tenho o quê? O fruto, ele é o receptáculo onde estão as sementes dentro. Certo? Então, essas sementes, elas são os bebês dos vegetais. São protegidas pelo fruto e o fruto ajuda na dispersão. Né? Você tem frutos que vão ser dispersos pelo vento, você tem fruto que vai ser disperso pela água, mas você também tem fruto que vai ser disperso pelos animais, que comem o fruto, cospem a semente ou engolem as sementes e defecam as sementes inteiras. Tá? Então, as sementes, elas são a parte do vegetal mais protegida, onde você tem a quantidade maior de lectinas, a quantidade maior de fitato, a quantidade maior de substâncias que vão proteger o vegetal, que vão proteger aquela semente contra a ação dos animais. Enquanto o fruto é a parte menos protegida. Portanto, do ponto de vista de alimentação ancestral, o fruto tá show de bola. A semente não. Certo? As folhas são protegidas? São protegidas, claro que são. Nenhuma planta, a planta quer sobreviver. Se eu comer a planta, eu estou comendo o pulmão, entre aspas, da planta. O tronco é protegido? Sim, o tronco é protegido. Né? As flores são protegidas? Sim, as flores são protegidas, porque elas vão dar origem às sementes e aos frutos. Né? As raízes, os tubérculos são protegidos? São protegidos, porque eles são a reserva dos vegetais. Eles são menos protegidos do que as folhas, o tronco e as flores. Por quê? Porque parte da proteção é o fato de ele estar debaixo da terra. Então já é um sinônimo de proteção. Mas veja, por exemplo, a mandioca brava, por exemplo, se você tirar ela debaixo da terra e der uma mordida, você cai durinho no chão depois. Por quê? Porque ela tem arsênico na sua composição. Né? Ela tem cianeto na sua composição. Então, dentro dessa perspectiva, a parte mais interessante para a gente comer, mais adequada biologicamente para a gente comer, é o fruto. As outras partes, a gente passou a manipular para a modificar essa toxicidade e poder comer também. Ok. Lembra que nós falamos qual é a parte mais protegida e a parte mais tóxica do vegetal? São as sementes. Então vamos lá. Quais são as sementes que a gente conhece que fazem parte da nossa alimentação? Trigo, feijão, arroz, milho, o que mais? Soja, centeio, cevada, aveia. Tudo isso é semente. Então, se é semente, é a parte mais protegida do animal. Ou melhor, do vegetal. De novo, a parte mais protegida do vegetal. Logo, é a parte mais tóxica. Precisa passar por uma detoxificação. Certo? Então, essa parte é a menos adequada biologicamente para nós comermos. Porque precisa passar por todo um processo de detoxificação para que a gente possa ingerir.
Tá? E é exatamente por isso que essa parte específica do vegetal, são as partes que mais precisam passar por cozimento, por deixar de molho, essa coisa toda, por fermentação. Por que a gente não come, não pega o trigo, bota na boca e come? Por que a gente faz pão? Porque na hora que eu faço pão, eu faço fermentação. E aí lógico, eu estou falando aqui do pão que é fermentado de verdade, né? Não estou falando aqui desse pão que a gente compra na padaria. Então a gente faz a fermentação que diminui a toxicidade, certo? Mas atenção, eu não usei em nenhum momento a palavra elimina a toxicidade. Porque são coisas totalmente diferentes, né? Diminui a toxicidade, tá? Então vamos lá. Sementes então não são adequadas biologicamente. Mas o que é que a gente ainda faz com essa semente, Felipe? Além da gente saber a gente entender que a semente não é adequada fisiologicamente, não é adequada biologicamente para a nossa alimentação, a gente ainda faz outra coisa. A gente ainda pega essa semente, moe e refina. Tira a fibra, que poderia ajudar um pouquinho aí nessa questão, e faz um refino. Um refino assustador, né? Porque quando você pega, por exemplo, farinha de trigo refinada, ela tem um grau de refino quase farmacêutico, né? Quando você pega a farinha de mandioca, essa farinha de mandioca que a gente usa para fazer tapioca, é complicadíssimo, é um grau de refino muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa falou aí, vai falar isso para os italianos, eles não vão entender porque a vida deles é trigo. Veja bem, nós vamos ter que fazer duas diferenciações. Primeiro, o trigo cultivado lá é bem diferente do trigo cultivado aqui. Verdade. Segundo, os processos que são feitos lá, não sai uma massa, uma farinha de trigo tão refinada quanto a que a gente tem aqui. E o outro ponto, os processos fermentativos que são feitos lá, se você ainda não teve a oportunidade de experimentar, você que perguntou e você, Felipe, o pão que é feito fermentado, pão italiano, é totalmente diferente do pão que a gente compra na padaria na esquina. Não tem como você comparar. Muitas pessoas que são intolerantes ao glúten comem o pão que é de fermentação lenta, comem o pão de fermentação natural e não tem problema. Tá entendendo? Então, a gente tem que fazer essa distinção. Mas veja bem, independente de onde seja, eu estou partindo de uma semente. Se eu estou partindo de uma semente, eu estou partindo de um alimento que não é adequado biologicamente para a gente. Certo? Agora, lembra lá do exemplo do leão? O leão, vez por outra, come vegetal porque está lá dentro do intestino do herbívoro que ele caçou. Se ele, vez por outra, come vegetal, ele já morre assim que ele come vegetal, Felipe? Não. Então, vez por outra, eu posso comer um pão de fermentação lenta, vez por outra eu posso comer uma pizza com massa integral, vez por outra eu posso comer um milho? Claro que sim. Por quê? Porque apesar de ser uma alimentação, um tipo de vegetal que não é adequado biologicamente para mim, eu tolero comer uma vez ou outra. Certo? A questão da quantidade nesse ponto, Altran, é fundamental. A questão da quantidade e da periodicidade é fundamental. Hoje em dia, o pessoal passa dia após dia comendo muito pão. Pão de manhã, pão de noite. Pão de manhã, pão de noite. Pão de manhã, todo dia. Exatamente. Quando a pessoa comenta que vai tirar, né? Porque a gente manda tirar mesmo. Se eu vou comer o quê, pelo amor de Deus? A pessoa é tão desacostumada, acostumada a comer só isso, que acha que só tem isso para comer. E aí a gente acaba tendo que fazer um outro ponto aqui importante. Se a gente usa farinhas altamente refinadas, a gente tem um outro problema, né? Por quê? Porque se nós não estamos preparados organicamente para mexer com a semente inteira, sem deixar de molho, sem fermentar e essa coisa toda, imagina quando a gente pega uma farinha altamente refinada, como é a farinha que nós temos aqui no Ocidente. Aí é que a gente não está preparado mesmo. Né? Então nós não estamos. E aí vem essa questão que é colocada na nossa formação, que a gente precisa entender, que é o quê? Suco de fruta não é igual a fruta. Laranja não é igual a suco de laranja. São duas coisas totalmente diferentes. Farinha de mandioca não é igual a mandioca. Você, inclusive, colocou um post, acho que foi semana passada, sobre esse assunto. É totalmente diferente. Uma diferença muito, muito grande, né? Muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que eu destruo a matriz celular, eu concentro os constituintes. Então, eu estou destruindo um alimento que é rico em amido, como é o caso da mandioca, e concentrando esse amido.
na farinha. E não só isso. Na hora que eu concentro, eu também estou fazendo outra coisa. O fato de eu granular, de eu pulverizar, eu aumento o poder absortivo. O poder de ser absorvido. Entendeu? Então o intestino não está preparado para isso. Não está preparado para isso. Por quê? Porque o meu intestino está preparado para o grau de trituração que o meu dente fornece. E não para o grau de trituração do moinho altamente evoluído com hastes de aço que vão fazer que vai fazer o processo de pulverização. Então, aí que está o problema. Da mesma forma que a frutose, né, que se fala muito em frutose, eu vou fazer uma live na semana que vem falando sobre frutose. A frutose se fala muito sobre ela, e aí o pessoal fica criticando fruta. Mas espera aí, eu não é questão de fruta, é questão do suco. Porque na hora que eu pego a fruta e transformo no suco, eu ultrapasso a capacidade metabólica do corpo. Porque todo mundo aqui pode comer uma laranja. Tá entendendo? Demora tempo para comer uma laranja. Você não come a laranja de uma hora para outra. Sim. Mas nem todo mundo que está aqui pode tomar um copo de suco de laranja. Porque são 4 laranjas espremidas, onde eu tirei a matriz alimentar e concentrei a frutose. O metabolismo da frutose começa no intestino. O que sobra é metabolizado no fígado. Se eu como uma laranja, praticamente não sobra nada para o fígado metabolizar. Mas se eu tomo o suco de 4 laranjas, porque veja bem, uma laranja demora quanto tempo para você comer, Felipe? 10 minutos? 10 15 minutos? 10 minutos? Um copo de suco de laranja que tem um conteúdo de 4 laranjas, eu tomo em quanto tempo? 10 segundos? 30 segundos? 45 segundos? É rapidinho. Se tiver geladinho, tiver no calor, é rápido. Depende da sede. Veja a diferença. E, Altran, você está falando de um ponto que é o ponto intermediário do problema da frutose, né? Que é o que você está falando. A fruta não é o problema. Suco já começa a ser. E eu acho que você vai chegar, acabei interrompendo antes, mas você vai chegar no nível pior, que é o suco concentrado que vem dos produtos industrializados. Tudo vem adoçado com frutose. Praticamente tudo é adoçado com frutose. Inclusive, cheio de alimento, cheio de produto diet aí, que eu estou prestando atenção, vou começar a publicar. 0 açúcar, não sei o quê, com suco de maçã. O suco de maçã. E o suco de maçã sendo utilizado como uma forma de adoçar. Isso. Né? Então, e não é contabilizado com açúcar. E aí ele diz assim, sem adição de açúcar, né? E o asterisco pequenininho que diz, a não ser o açúcar dos próprios ingredientes. Ingredientes, suco de maçã. Suco de maçã, que é puro açúcar, exatamente para poder adoçar. Caldo de cana. Exatamente. Então vamos lá. Para concluir essa questão da adequação biológica. A adequação biológica consiste no alimento mais adequado para nós comermos a maior parte do tempo. Se nós somos onívoros de viés carnívoro, a adequação biológica nos diz o quê? Nos diz que eu devo comer carnes no plural, tá? Na maior parte do meu tempo e complementar com vegetais. Frutas, em primeiro lugar, tubérculos em segundo lugar, folhas, flores em menor quantidade. E se eu for comer sementes, que não seja a maior parte do meu prato, que eu não tenha tanta frequência. Meu corpo não está preparado para farinhas refinadas, meu corpo não está preparado para extratos de fruta, meu corpo não está preparado para alimentos ultraprocessados. Eles não são adequados biologicamente. E não importa se a receita segue o padrão PE, proteína e energia. Ah, não, mas o meu macarrão que eu vou dar um macarrão aqui, a receita do macarrão que segue o protocolo PE. Não interessa. Ele pode até ser utilizado vez ou outra para você fazer uma receita e tudo mais. Mas isso não significa que ele se torna adequado biologicamente. Isso é um problema, tá entendendo, Felipe? As pessoas elas não enxergam isso. Você falou um ponto fundamental aí, porque a gente tá vendo aí muita gente falando do protocolo PE, que é um bom protocolo PE. Que, para quem não sabe, é o protocolo proteína e energia. Mas você não pode usar ele, porque senão cai nisso aí, entendeu? Durante o meu dia, se eu comer 3 brigadeiros e uma quantidade de proteína, eu vou estar com uma relação proteína-energia boa e... Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você pensar dessa forma, porque a gente tem que levar em consideração a adequação biológica. A adequação biológica ela é base no processo de elaboração de uma dieta, no processo de elaboração de uma reeducação alimentar.
É isso. Agora, Ela é a base e o ela é a protocolo base. é uma lapidação, para você lapidar e não você não partir do protocolo como sendo a base, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque primeiro eu tenho que pensar, pessoal, a adequação biológica é quando você está pensando em saúde. Porque se você vai pensar em perda de peso, meu amigo, você pode perder peso até comendo uma barra de chocolate todo dia. Só você comer só uma barra de chocolate está resolvido, você vai perder peso. Mas você tem que pensar em saúde. Quando você pensa em saúde, a perda de peso acontece. Acontece de forma fácil, de forma tranquila e de forma estética. E você fica saudável. Então, na base de uma perda de peso saudável está a adequação biológica. Não tem como fugir disso. Ah, Henrique, significa que eu nunca posso comer isso? Lembra do exemplo do leão. Vez por outra ele come fibra. Lembra do exemplo da vaca. Vez por outra ela come um grilo. Então, não é que você não possa comer. A questão é que isso não pode ser a regra. Porque não é adequado biologicamente isso. Da mesma forma que o leão não deixa de comer carne e passa a comer capim. Porque não é o adequado biologicamente para ele. O adequado biologicamente para ele é comer carne. Vez por outra, ele acaba comendo fibra. O adequado biologicamente para esse é o quê? Para nós, carne, frutos, tubérculos. Vez por outra, a gente come uma semente. Vez por outra, a gente come um alimento ultraprocessado. O problema é fazer o inverso. Certo? Então, isso que tem que entrar na cabeça. Então, o nutricionista diz assim, o pré-treino tem que ser eficiente. Pão com doce de leite. Nutricionista burro. Por que é nutricionista burro? Porque ele está esquecendo do básico. O básico é a adequação biológica. Pão com doce de leite não é adequado biologicamente. Então, o que é que significa? Eu vou dar um pré-treino eficiente que vai maltratar o organismo da pessoa. Tem problema comer uma vez perdidas? Ah, eu estou em Minas Gerais, eu vou deixar de experimentar o doce de leite lá? Em homenagem Claro, à doutora Liliana, que está na live aí, você está em Minas Gerais. Pois é, claro que eu não vou deixar de experimentar. Mas eu vou usar esse doce de leite para o resto da minha vida, todos os dias, uma quantidade para comer de pré-treino? Não faz sentido. Biologicamente não faz sentido. Certo? Então a gente tem que entender isso. O negócio é que se você tiver com um gráfico a gente vê quando a gente vai montar um plano alimentar, né, Altran? Tem aquele gráfico lá que mostra as quantidades de proteína. Se você tiver com um gráfico daquele perfeitamente 50% de proteína e 50% de energia e não for comida de verdade, jogue fora. Não importa. Exato. Não importa o que tem lá. Não importa o que tem lá. Entendeu? Exatamente. Usar o protocolo PE desse jeito, como eu tô vendo. Eu tô vendo muita gente... Não, é só o que tem, cara. É só o que tem gente ensinando receita de protocolo PE com alimento. Exato, receita de protocolo PE. Bota uma pratada de macarrão e completa com um monte de carne moída, meu irmão. Não faz nenhum sentido. Não deve faz ser nem nenhum analisado, sinceramente. Faz sentido o quê? Faz sentido você entender o conceito do protocolo PE, porque no dia que você for convidado para o aniversário num rodízio de massa, você sabe o que fazer para diminuir os efeitos e não ficar parecendo um ET no rodízio de massa. Isso. Certo? Mas não é para você comer o macarrão todo dia. Porque senão você está fugindo da ideia da adequação biológica e está desprivilegiando a sua saúde. Exato. O segredo da adequação biológica para nós, seres humanos, é o quê? A maior parte da nossa alimentação, carne, depois frutos e tubérculos, e o restante dos vegetais em bem menor quantidade, o restante do vegetal em bem menor quantidade, e comida de processamento mínimo. Por exemplo, aí é que vem um ponto importante. Tem pessoas que toleram iogurte, tem pessoas que toleram queijo. Aqui nós temos alimentos de processamento mínimo, né? Ultraprocessados estão fora dessa jogada. De processamento, de autoprocessamento, como é o caso do macarrão, como é o caso da tapioca, como é o caso do pão comum que a gente come aqui, está fora dessa jogada para uso corriqueiro. Ah, Henrique, então nunca mais vou poder comer um sushi, porque tem arroz. Não é isso que eu estou falando. Uma vez ou outra você pode comer um sushi. Eu estou falando aqui de pessoas metabolicamente saudáveis. Vale ressaltar isso, né? Quem não está metabolicamente saudável precisa primeiro corrigir os problemas para depois pensar em comer essas coisas. Mas se você está metabolicamente saudável, comer uma vez ou outra é igual o leão que come uma vez ou outra fibra. É igual a vaca que come uma vez ou outra grilo. Não tem problema. Certo? Então isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas para que as pessoas possam entender. A base do processo de emagrecimento, a base do processo de reeducação alimentar, ela tem que ser a sua saúde. Ela não pode ser
o seu paladar infantil. Isso. Não use Certo? o protocolo PE para poder comer Não use o protocolo PE para comer essas porcaria. bugigangas que você está comendo. Eu ia dizer coisa pior, mas Exato. eu já tô Exato. Se liguem nisso, pessoal. Se liguem nisso. Esse ponto é importante. Ah, Henrique, mas esse pessoal que fica dando essa receita é porque eles acham que a gente é muito radical. Eles acham que... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu estou falando aqui é para que você possa se preparar para viver até os 80 anos com saúde. Exato. Certo? E Não é eu não estou projeto dizendo verão, que você não não. vai comer. Eu não estou dizendo aqui que você não vai comer. Eu estou dizendo aqui que você vai comer. Você só tem que transformar isso na exceção e não na regra. Isso. Tá entendendo? E entender que a regra, né? Se a regra é saudável, não é a exceção que vai fazer mal. Agora, pelo amor de Deus, se hoje você comer macarronada, amanhã você come pipoca, no dia seguinte você come doce de leite, no terceiro dia você toma suco de laranja, deixou de ser exceção, minha amiga. Aí é regra. Você é um brincalhão. Você tá brincando com a gente. Tá entendendo? Só porque foram alimentos diferentes não é regra? Não, aí é regra, meu amigo. Você tá abrindo exceção todo dia. Aí não funciona, certo? A gente tem que manter um padrão alimentar adequado, para que a gente, adequado biologicamente, para que a gente possa desfrutar de saúde. As exceções, elas vão acontecer, porque nós somos seres humanos, porque a gente viaja para locais que têm alimentos inusitados. Você acha que se eu estiver na França com a minha namorada, eu não vou comer um croissant? Comer um macarrão? Você acha que se eu estiver na Itália, eu não vou comer uma pizza italiana? Você acha que se eu tiver... Sabe, não faz sentido nenhum. Você acha que se eu estiver na Quinta Avenida, lá em Nova York, naquele quiosquezinho lá de cachorro-quente, que todo mundo come, eu não vou comer um cachorro-quente lá? Claro que eu vou. Mas o segredo é o quê? Eu só vou poder fazer essas coisas porque no meu dia a dia eu sigo uma regra biologicamente adequada. Simples assim. Né? Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que é por aí. Pessoal, se tiver dúvida, vamos perguntar, tá? Tiveram umas perguntas aí pra cima, mas... Teve um aqui que ficou até emocionado. Ficou? Vixe. Foi, Chore escreveu não. e até emocionado. Legal. Bom, outro tópico que a gente queria comentar hoje é o tópico do nutricionismo, né? Que essa questão da adequação biológica, ela está ligada diretamente a essa questão do nutricionismo. O que é o nutricionismo? O nutricionismo é o reducionismo da nutrição. É o quê? Eu vejo uma laranja não como uma laranja. Eu vejo uma laranja como fonte de macronutrientes e de micronutrientes. Então, a laranja tem o quê? X% de proteína, X% de açúcares, X% de gordura, X% de vitamina C, vitamina isso, vitamina aquilo. Então, quando eu vejo um alimento dentro dessa perspectiva, eu estou esquecendo da matriz alimentar. Eu estou esquecendo dessa estrutura que é a estrutura pela qual eu vou... a estrutura que eu vou comer, né? Se eu estou vendo essa matriz alimentar, se eu não estou vendo a matriz alimentar, eu estou vendo apenas os macronutrientes, eu posso pegar essa laranja e transformar em suco e achar que é a mesma coisa. E não é. Uhum. Por quê? Porque apesar de eu ter a mesma composição nutricional, eu tenho uma reação diferente no meu corpo. E isso as pessoas precisam... Isso é outra coisa rapaz, isso é outra coisa que é impressionante. Como as pessoas não entendem isso. Gente, adequação biológica e nutricionismo são coisas que deveriam ser comentadas e ensinadas na faculdade para que os nutricionistas pudessem estar de lá percebendo. Se você acha que é só eu pegar uma fonte de proteína, uma fonte de vitamina A, uma fonte disso, juntar tudo, fazer um pó e acho que isso vai substituir uma refeição, tá errado. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, Altran. Porque é o seguinte, vamos pensar pro lado da proteína da carne que a gente assim, defende muito, né? Tem nutricionista que não se importa se ele passa 100 gramas de uma carne vermelha ou de peito de frango, que tem mais ou menos 30 gramas de proteína, ou uma dose de whey, que tem 30 gramas de proteína, entendeu? Tem muita gente que se importa só pelo fato de ser proteína, como se equiparasse, entendeu? Uma coisa sendo comida e outra nem tanto. São coisas totalmente diferentes. E isso precisa ficar claro para as pessoas.
né? As pessoas precisam entender que é totalmente diferente você comer um shake contendo as coisas ou comer comida de verdade. Não, uma coisa não substitui a outra, tá? E assim, gente, eu trabalhei com isso durante muito tempo, eu defendia isso, tá entendendo? Então, eu você sabe como é que reconheço funciona o mecanismo, né, eu sei como é que funciona. Não é assim que funciona. Não vai substituir, certo? Não vai substituir. Mais uma vez. Ah, mas eu tomo uma vez ou outra perdida. Voltamos para o ponto anterior, da adequação biológica. Já falamos. Uma vez ou outra não é problema. O problema é você tomar todo dia. O problema é você substituir suas refeições ou uma refeição todos os dias. Não é a mesma coisa. Não adianta você querer dizer que é, porque não é. Porque o corpo não trata da mesma forma. Certo? A questão é essa. O corpo não trata. Ele pode até tratar bem, ele pode até ter uma melhoria em determinados pontos, mas é porque a sua alimentação já era tão ruim que o fato de você usar melhora. Porque é menos pior, vamos dizer assim. Mas isso não significa que seja melhor do que comida. Nunca é. Certo? Nunca é. Nenhum pó, nenhum líquido vai ser melhor do que comida de verdade. Então isso precisa ficar claro. Mesmo que a composição seja parecida. Tenha uma boa relação proteína-energia. Tem uma boa relação proteína-energia. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa dos óleos de semente, que é um ponto que eu queria tocar. Você pode me dizer que o óleo de soja baixa LDL, você pode me dizer que o óleo de soja é isso, que o óleo de soja é aquilo. Você pode me dizer qualquer coisa dessa natureza. Mas não adianta. Óleo de soja não entra, não é biologicamente adequado a gente. Perfeito. Óleo de semente de girassol, óleo de milho, não é biologicamente adequado. Do mesmo jeito que você não deve ficar mamando óleo de coco. Do mesmo jeito que você não deve ficar mamando azeite de oliva. Porque eles também não são adequados biologicamente em grande quantidade. Agora, é diferente de você comer azeitona. É diferente de você pegar a laminha do coco lá e comer. Tá entendendo? São coisas diferentes. Certo? Da mesma forma que manteiga, você não vai pegar uma colher de manteiga e botar na boca. Também não é isso que a gente está falando. Tá? Mas a adequação biológica, banha, manteiga, azeite de oliva, óleo de coco, são ótimos para cozinhar. Mas você usa pouquinho. Não é para você derramar na comida. Ah, mas são melhores porque... Isso, a galera perde a noção. Não é essa a questão. A adequação biológica é importante e é a base. A partir daí você constrói a sua reeducação alimentar. Muito bom. Perfeito. Fechamos hoje? Foi bom, né? Aula, gostei também. Top. Gostei também. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, fica gravada no podcast da Rebelião Saudável e vai também para o canal do YouTube, né? A galera poder assistir e reassistir e recomendar para as outras pessoas também. E fica tanto no meu perfil quanto no perfil do Felipe, que a gente entra como colaborador e dá tudo certinho. Perfeito. Meu amigo Felipe Viana, será que nós conseguimos fazer 2 lives consecutivas? Rapaz, você vai para a segunda agora, né? Eu vou para a segunda agora, mas eu tô falando se a gente consegue 2 segundas, né? Será que na próxima segunda a gente consegue se encontrar de novo? Segunda eu vou chegar em casa de 5 horas da tarde para ficar esperando aqui, para não ter risco. Rapaz, bom demais, meu amigo. Fazer live com você acredita? Acredito, cara, acredito. De ficar olhando pra essa sua cara linda aqui. Olha aí. Sobre a adequação biológica. Ele vive me chamando de lindo, cara. Sério? Cara, pra tu ver, né? Tem pessoa que acha bonito, bicho. Tem pessoa que me acha bonito mesmo. Mas você é um senhor bonito e bronzeado, outra. Não é? Com o cabelo agora, ó. Tô até com o topete, olha aí. Rapaz, eu tô achando tão estranho esse cabelo aí. O que é que... Vamos falar em off sobre isso aí. Vamos falar em off. Valeu, meu amigo Felipe. Um forte abraço. Até a próxima segunda. Prazer, Altran. Até segunda. Segunda, 18 horas. 18 horas. Esquema, estamos aqui. Estaremos por aqui. Forte abraço, galera. Um Valeu, abração. Tchau. Abraço.